Eu queria, sim, para fazer a abertura rapidamente, então, dizer que por que nós estamos aqui? Por que estamos aqui agora, né, nessa sala online, discutindo, né, assuntos assim, de extrema importância, né, para a nossa atividade. Primeiro porque as Arcos, né, para quem todo mundo já nos conhece, a grande maioria que está na sala que já nos conhece há bem mais tempo, mas a gente, desde o nosso surgimento, a gente prima muito por essa questão da capacitação, da qualificação técnica, né, e comercial da equipe. Não só técnica e comercial, mas também comportamental. Então, um ambiente como esse, ele gera essa experiência para nós. Nós vamos trocar muitas informações técnicas interessantes, tá? E vamos nos alimentando disso também, né, na nossa caminhada aí como representantes, como gerentes, como clientes, né, que estão atuando nesse mercado novo. É um mercado novo, porque, na verdade, as Arcos e outras empresas, né, do nosso segmento, outros players do nosso segmento, que nós não encaramos como concorrentes, na verdade, nós enxergamos eles como, entre aspas, né, parceiros, que estão nos ajudando a quebrar uma velha, antiga ditadura que vem desde o pós-guerra, que é a ditadura do NPK, pensando em manejo de fertilidade de solo agrícola. Então, as Arcos, ela veio para isso também, para entregar soluções de equilíbrio de solo. Isso, para nós, é muito importante. Então, nós focamos hoje na questão da equipe, focamos na questão dos produtos e também estamos trabalhando muito forte nessa questão da gestão da empresa, olhando para a questão de portfólio, de novos produtos, tá? Nós temos novos produtos, né, sendo lançados em breve, isso enriquece o portfólio, isso fortalece o nosso representante lá na ponta, fortalece o nosso cliente, que também disputa cliente com outros concorrentes deles, lá das regiões onde atuam. Então, na verdade, é uma cadeia de ajuda, é uma cadeia de cooperação que juntos a gente pode fazer melhor, sem dúvida, e pode fazer com muito mais força, na verdade, né? Esse trabalho de romper, né, com isso e realmente construir o equilíbrio do solo, construir as produtividades agrícolas e fazer com que mais dinheiro também fique no bolso do produtor rural, mudando seu manejo, né, ele vai conseguir sim produtividades melhores. Nós já temos aí trocentos resultados que indicam, né, que essa nossa linha de produtos ela tem uma assertividade, ela tem um resultado agronômico bem interessante no campo. Beleza? Pessoal, então, assim, ó, para vocês, então, a Janine Camargo. Em linhas gerais, a Janine me passou o currículo dela, um currículo, assim, bastante extenso, mas, em linhas gerais, a Janine, ela tem 30 anos de academia, de vendas, de empresária. Ela é doutora em fisiologia vegetal e fruticultura, tem diversos trabalhos de pesquisa publicados, tem diversas assessorias e consultorias técnicas realizadas, né, nesse tempo dela, e ela mora em Brasília, tá certo? Bem-vinda, Janine, aí também, e é a nossa, né, uma das nossas grandes aquisições desse ano de 2020, através do nosso gerente aí do Centro-Oeste, do Toniel Rezende. Bem-vinda, Janine, tá? Já te passei, então, a condição de apresentadora, então tu já pode, né, dar início à tua palestra. Obrigado, pessoal, aí pela atenção e vamos em frente. Janine. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, às Arcos, por estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo, a disponibilidade de vocês, a paciência em me escutar. Dentro todos esses anos de experiência aí profissional, eu sempre tive também frente à docência do ensino superior e coordeno o curso de agronomia atualmente. Então, se em algum momento aí eu for meio professora demais, vocês me deem um desconto, porque faz parte um pouquinho do perfil. E também porque eu queria comentar alguma coisa com vocês que não fosse chover no molhado, que não fosse ficar falando para vocês aquilo que vocês estão já exaustivamente, todo mundo tem experiência, todo mundo que está aqui no grupo trabalha, né, com essa área, e então a ideia não é ensinar nada para vocês, mas eu vou dar uma repassada
nas coisas, de forma que vocês entendam aonde eu quero chegar, tá? Então, eu começo falando um pouquinho sobre as questões que me chamou a atenção, que a gente nunca comenta no nosso grupo Tecnisarcos, que é as questões de hormônios, né? Então, mas para que a gente entenda o que esses hormônios têm que ver com os nossos nutrientes, então eu vou dar uma introdução, depois eu vou entrar rapidamente neles, passando as funções de cada nutriente que tem nos nossos fertilizantes arcos, e por fim, então, né, aí a gente entra em alguns exemplos, eu peguei algumas coisinhas, algumas vivências que foram compartilhadas no grupo Tecnisarcos, e eu quero colocar alguns argumentos e algumas reflexões para vocês a respeito disso, juntamente com hormônios, um pouco do que a gente ouve dos produtores e alguns argumentos a mais que a gente poderia fazer, né? Então, nós vamos começar falando um pouquinho, então, sobre os fertilizantes arcos e os seus benefícios na produtividade agrícola, né? Todos estão conseguindo ver minha tela? Então, a produtividade, nutrientes e fito-hormônios, né? Bom, primeiro, a capacidade produtiva, então, de uma planta, ela vai depender exatamente dos hormônios que nelas são produzidos, tá? E esses hormônios dependem dos nutrientes que são disponibilizados, entre vários outros fatores, claro. Então, a planta, as respostas que a planta vai dar para a gente no campo, elas dependem de muitos fatores, fatores os quais, muitas vezes, a gente não tem controle, né? Que são os fatores ambientais, climáticos. Já os fatores de solo, a gente tem um controle maior. E é aqui que entram, né, uma das coisas que entra nessa questão de solo são os fertilizantes, né? E mas, na verdade, o que faz uma planta produzir, né, vegetar, reproduzir e ter uma alta produtividade ou uma baixa produtividade são os hormônios nela produzidos, eles que regulam toda a vida da planta, todo o crescimento e o desenvolvimento. Dentro disso, existem hormônios que são promotores de crescimento, ou seja, que estão relacionados aos processos de produção, né, como são as auxinas, as citocininas, as giberelinas, são as 3 classes de hormônios principais promotores de crescimento, e existem os hormônios inibidores de crescimento, que são o ácido abscísico, conhecido como ABA, o etileno, que é um gás, e também os jasmonatos, tá? Eu separei só os principais, os mais relevantes e mais estudados que a gente hoje já tem conhecimento sobre a ação deles, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que os hormônios inibidores, gente, a gente sempre pensa, inibe o crescimento, então é uma coisa ruim para a planta. Não, eles são fundamentais ao longo da vida da planta, porque tem momentos que esses hormônios têm que ser produzidos para que algo seja inibido, né? Para que depois a gente possa ter uma produção. Um exemplo bem característico de uma situação dessas é o caso das videiras, o caso das uvas. Se elas não passarem por um período de repouso, que é promovido pela presença do etileno e do ABA, ela não vai produzir depois, quando ela estiver sob condições climáticas adequadas para a sua produção. Então, quem são esses fito-hormônios? Para que eles servem? Né? Eles são substâncias que são produzidas dentro do corpinho da planta e que regulam o processo de desenvolvimento dessas plantas, né? Mantendo o equilíbrio delas, o equilíbrio entre as partes vegetativas e as partes reprodutivas. Se houver um desequilíbrio hormonal na planta, você pode botar o nutriente que você quiser, ela não vai produzir adequadamente. Inclusive, isso é uma das coisas que a gente, mais ao final, quando estiver dando exemplos mais práticos de coisas vividas dentro das arcos, nossa, como é RTC, eu vou conversar de novo com vocês. Então, esse crescimento, esse desenvolvimento vegetal, em cada parte do corpo da planta, existem hormônios sendo produzidos. E a interação entre esses hormônios, o que uma parte da planta produz em hormônios, relacionado com o que outra parte da planta estiver produzindo esse hormônio, vai fazer com que essa planta, então, só vegete muito e não produza, ou só produza, ou ela tenha alternância de produção, um ano produz demais, outro ano não produz. Enfim, pode ter uma morte precoce, pode ter uma queda de formação de vagens, de sementes, de flores, de frutos. Então, aqui, rapidamente, a gente falou um pouquinho, né, de cada uma, colocando, por exemplo, que nos ápices das plantas são produzidas auxinas e o ácido giberélico, né? E eles vão se deslocando ao longo do corpinho da planta, causando o alongamento, que é a segunda fase do crescimento, né, de uma planta. A primeira fase é a divisão celular e depois é alongamento. O estímulo da floração, né, que ocorre
através de um hormônio chamado giberelina, que é produzido nas folhas, as citocininas, que fazem o surgimento a ramificação das plantas, né? O surgimento de uma maior divisão celular, com maior número de vagens, de flores, etc. O etileno pode ser produzido durante a formação das sementes, né? E o ABA, ou então durante o período de estresse, para que a planta baixe sua atividade metabólica e resista melhor àquele período de estresse, conservando assim os seus carboidratos, as suas fontes de energia armazenadas, né? Para que depois ela possa utilizar essas fontes no momento adequado, que seria a produção, a questão de geotropismo, né? Entre outros. Então, rapidamente, eu resolvi separar em pequenas partes, né? Separando um pouquinho rapidamente, falando de alguns efeitos desses hormônios, né? E falando a origem, né? Então, por exemplo, as auxinas, elas são fabricadas, biosintetizadas, a partir do triptofano, que é produzido justamente na parte apical da planta, né? E depois se translocam, se mexe no corpinho da planta de cima para baixo. Nos ápices das raízes também tem a fabricação de auxinas, a parte bem apical. E aí, então, somente dentro das raízes é que o movimento é de baixo para cima, chegando somente até a base da folha. Bom, alguns efeitos fisiológicos são o enraizamento, que a gente vai discutir depois aqui, que tem muita influência dos produtos árvores sobre as auxinas e o enraizamento. O alongamento, que é o crescimento da planta como um todo. Essas auxinas, elas têm um efeito sinérgico com as citocininas. O que é isso? Elas ajudam o outro hormônio chamado citocininas, que atua na citocinese, na divisão celular, né? Promovendo assim o surgimento de ramos, brotações, o crescimento lateral dessa planta, né? O perfilhamento das pastagens. Tem também a diferenciação dos tecidos vasculares. As auxinas são responsáveis pela formação do xilema. O fototropismo e o geotropismo, que é aquele movimento que as plantas fazem, que o pessoal diz que é movimento em direção à luz, né? Na verdade, é um crescimento diferencial, onde o lado sombreado costuma crescer mais do que o iluminado, fazendo com que as plantas se voltem em direção à luz. Então, aqui, com esse evento aqui chamado fototropismo, a gente já percebe uma coisa muito importante para nós agrônomos. Nós temos que ver além do que os nossos olhos nos mostram, né? É aquela história de tu olhar ou ver, né? Então, quando tu simplesmente olha, tu não percebe a profundidade do que está acontecendo dentro da planta, mas você para ver o que realmente está acontecendo dentro dessa planta. Então, quando a gente olha uma planta se mexendo ou crescendo mais em direção ao lado iluminado, as pessoas costumam dizer que as plantas buscam a luz. Isso não é verdade. Elas justamente se alongam mais nos locais sombreados do que no iluminado, ficando dessa forma voltadas em direção à luz. Então, são algumas pegadinhas, né, dos nossos olhos com a fisiologia vegetal. A questão de dominância apical, que é aquele crescimento apical em detrimento das ramificações. O que isso, por exemplo, numa soja, não é uma coisa que possa, às vezes pode não ser tão positivo assim. No feijão, pode causar acamamento, enfim. Ela também inibe a senescência foliar, que foi um dos efeitos que a gente viu dos produtos Zarcos, né? Inibem a queda de folhas e frutos, queda inadequada, né? Retardam o amadurecimento desses frutos, e também a maioria dos herbicidas são auxinas sintéticas produzidas pelo homem. As citocininas são todas derivadas de adenina. É muito importante falar que adubações nitrogenadas muito pesadas, elas costumam aumentar esse hormônio. E esse hormônio, eles são produzidos nas raízes e sobem pelo xilema juntamente com os sais minerais, juntamente com os adubos, promovendo, então, a divisão celular e a ramificação dessas plantas, tá? Essas altas concentrações de nitrogênio exageradas, por exemplo, cama de aves, etc., elas podem promover um desequilíbrio nutricional dentro dessa planta. Então, a gente olha para essa planta, ela parece super verde, super viçosa, super bonita. Mas, justamente por ter um excesso desse crescimento vegetativo, promovido por esse excesso de nitrogênio, que desencadeia o excesso desse hormônio, acaba que a planta gasta muitos carboidratos, muita energia para crescer vegetativamente, e dessa maneira baixando a sua taxa de floração, consequentemente baixando a produtividade e prejuízo para o produtor.
Alguns dos efeitos fisiológicos dessas citocinas são induzir a divisão, como eu falei, novos ramos, novas folhas, perfilhamento. Essas citocininas, juntamente com o hormônio anterior, com as auxinas, dependendo do balanço hormonal que acontece na planta, vai mudar a morfogênese, ou seja, que tipo de órgão essa planta vai fazer surgir, que tipo de coisa vai brotar no corpinho dessa minha planta. Então, lembrando, as auxinas são produzidas no ápice, descem na planta, enquanto as citocinas são produzidas na base e sobem na planta. Então, esse balanço entre o que desce e o que desce de auxina e o que sobe de citocinina, é que mexe com o período vegetativo e o reprodutivo da planta, podendo haver alongamento de período vegetativo, redução de período de florescimento, redução de indução floral e prejuízo. A quebra de dominância apical é justamente quando uma gema, por exemplo, dormente, não está brotando, e aí a gente vai e corta a pontinha desse ramo. Isso faz com que brote, porque a gente muda o balanço hormonal por eliminação da fonte principal de auxinas. Elas também estão envolvidas na expansão das folhas, o crescimento das folhas, o retardamento da senescência, o desenvolvimento dos cloroplastos. Tá? Já as giberilinas, elas são sintetizadas a partir do ácido mevalônico, e elas são sintetizadas nos cloroplastos. Então, o principal efeito fisiológico dela é alongamento da planta também, mas tem um efeitozinho que eu considero o mais relevante de todos. Existem, gente, mais de 180 giberilinas, tá? Todas são ácidos giberélico, e dependendo do número de carbonos, elas ganham um número. A giberilina, que se chama ácido giberélico 20, AG20, que vocês podem ver aqui, é o hormônio da floração. Ela que induz o florescimento das plantas. Tem também a indução de germinação de sementes, o crescimento dos frutos e alongamento dos frutos, e a quebra de dormência de gemas. Já o ácido abscísico é sintetizado a partir do ácido mevalônico, tá? Das raízes e folhas maduras, em resposta normalmente ao estresse. Qual é a ideia? Baixar a atividade metabólica no momento desfavorável, porque se a planta está vivendo um momento ambiental desfavorável, por exemplo, o estresse hídrico, o que esse ácido abscísico faz? Em 10 minutos de solo seco, as raízes já recebem esse sinal. Então, isso é muito importante de ser falado. Os hormônios, eles são sintetizados na planta a partir de sinais ambientais. Sinais ambientais esses que podem ser temperatura, água, disponibilidade de água, disponibilidade de nutrientes. Tá? E 10 minutos, então, de solo seco, ela já produz esse água e transloca, leva pelo xilema para a parte foliar, causando, assim, o fechamento dos estômatos. Tá? Esse fechamento de estômatos ocorre devido ao bloqueio de uma enzima chamada TPase, que daqui a pouco nós vamos falar dela na nutrição, quando a gente estiver falando dos elementos, dos nutrientes que contém nos nossos produtos árgicos. Tá? Temos também a dormência de gemas, as gemas são mantidas dormentes pela presença dele, e a senescência e a abscisão, ou seja, toda vez que uma planta ou uma folha está ficando velha, né, envelhecendo, ela pode ter queda de partes do corpo dessa planta. Já o etileno também é sintetizado em resposta ao estresse, ele é oriundo de um aminoácido, que é a metionina, e alguns efeitos dele são a queda de flores, folhas e frutos, maturação de frutos, indução floral pelo estresse, amadurecimento dos frutos e dormência de gemas. Uma coisa que eu queria falar sobre a abscisão, queda de frutos. Às vezes, se eu desbalanceio nutricionalmente a minha planta, eu desbalanceio ela hormonalmente, como consequência. Então, eu posso fazer a minha planta produzir um excesso de auxinas. Eu posso fazer com que ela produza muita auxina. Se essa planta produz muita auxina, que é responsável pelo alongamento do corpo da planta, né, essa planta ela pode demandar água em excesso. E nisso, ela vai ficar, quando ela demanda água em excesso e esse solo não corresponde a essa quantidade, essa demanda hídrica, essa planta fica estressada. Então, ela acaba por produzir o gás etileno, né? E aí, o que ocorre? Ela ocorre, então, uma queda de folhas para justamente reduzir a síntese das auxinas e, dessa forma, reduzir a demanda para alongamento dessa planta. Tá? Um outro exemplo que é muito comum é a gente usar, por exemplo, no caso do feijão,
o feijão, como ele tem a tendência de crescer vegetativamente demais, o pessoal aplica muitas vezes, sem necessidade na lavoura, um herbicida para que isso cause uma certa intoxicação temporária da planta, fazendo com que ela, então, produza esse etileno e paralise esse crescimento. Com isso, carboidratos ficam reservados, eles deixam de ser gastos, porque para que uma planta divida células, precisa de ATP. E esse ATP vem de onde? Vem da respiração, que é a degradação dos carboidratos, fornecendo glicose para fazer o processo respiratório, glicólise, ciclo de Krebs, CTE, e produzir energia, né? Produzir energia para dividir essas células. No momento em que isso tudo é bloqueado, a planta conserva esses carboidratos. Uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que o que leva uma planta a florescer, e florescer em altas taxas, e produzir boas sementes, bons grãos, bons frutos, em tamanhos adequados, em peso de sementes adequado, é justamente esse acúmulo de carboidratos. Então, o etileno, muitas vezes, ele é produzido em resposta a um estresse, mas a fim de beneficiar essa planta. Então, agora, né, falamos já um pouco dessa questão dos hormônios, né, e que eles são diretamente influenciados pelos nutrientes que vão estar presentes, ou tudo que é fornecido pelo solo para essa planta. E agora nós vamos falar o seguinte, nós vamos tentar relacionar, falar um pouquinho, lembrando, claro, todos vocês sabem, né, obviamente, mas só lembrando a gente do que os nutrientes fazem dentro do corpinho dessa planta, em termos de nutrição, para que a gente consiga explicar como que esses nutrientes afetam o balanço hormonal da planta e assim o crescimento e desenvolvimento dela. Então, cada elemento ele funciona como parte, tá, de um balanceamento muito delicado, tá, de um sistema que é interdependente entre planta e meio ambiente. Tá? E quando eu estou falando de meio ambiente, eu não estou falando de clima, estou falando de clima e de solo, de condições edafoclimáticas, né? Então, o balanceamento nutricional ele é muito importante e afeta o balanço hormonal, consequentemente, a produção. Então, os macronutrientes secundários, que são o nosso principal recurso, né, ou digamos assim, a base dos fertilizantes árvores, e os micronutrientes, eles são tão importantes quanto o NPK, gente. A falta de qualquer um deles pode limitar a produção hormonal, ou favorecer um hormônio que a gente não gostaria na nossa lavoura, e dessa forma mexer com a produção. Então, por exemplo, no cálcio, né? Existem as funções do cálcio do solo, que todo mundo está careca de conhecer, que é deslocar os hidrogênios da superfície, né? Aumentar o pH, é essencial para micro-organismos decompositores, auxilia a fixação biológica do nitrogênio, no caso das bactérias risóbio, aumenta a absorção de outros nutrientes pelas raízes, mexe com a CTC, coisa que todo mundo aqui do grupo está careca de saber. Na planta, a exigência do cálcio pode variar demais, dependendo da espécie que a gente estiver trabalhando, de 10 a... Aqui são valores médios, tá, gente? Pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas é um valor médio que eu peguei da maioria das culturas, em torno de 10 a 200 quilos por hectare. As dicotiledôneas têm as exigências um pouco maiores do que as mono, né? E o conteúdo na planta, dentro dela, varia de 0,1 a 5% do peso seco, dependendo das condições de crescimento. Isso é um fator muito importante para quando a gente pensa na recomendação dos produtos zarcos e pastagens, por exemplo. Ah, mas isso a gente vai comentar daqui a pouquinho, né, na hora dos exemplos mais práticos. As formas de cálcio na planta, né, são as formas de pectato de cálcio, que estão dentro na parede celular, né, a gente encontra esses pectatos, pode estar na forma de sais, oxalato, fosfato, carbonato, e algumas funções desse cálcio na planta. Então, eles são constituintes das membranas celulares, da parede celular, é um componente, né? Ele está diretamente relacionado à germinação do pólen e o crescimento do tubo polínico, que vai fazer toda a diferença para que ocorra, no caso, a formação, por exemplo, no milho, adequada, né, dos grãos ao longo daquela espiga. Ativa uma série de enzimas, está relacionado com a divisão celular, olha aí, mexendo com a citocinina, junto com magnésio e potássio, neutralizam alguns ácidos orgânicos e resistência da planta a algumas doenças que a gente vai comentar mais detalhado daqui a pouco. Com relação às questões fisiológicas, esse cálcio ele participa de funções enzimáticas em processos de transferência de fosfato. Então,
ele é muito importante na formação do ATP, tá? É constituinte dos pectatos, que são depositados na lamela média, dando resistência às paredes, né? E é muito importante comentar com vocês uma coisa que não está nos livrinhos, mas que a gente, por ter um pouco de experiência em biotecnologia, a gente sabe que as paredes celulares, gente, elas estão envolvidas diretamente no processo de regeneração das células. O que eu quero chegar aqui, falando de célula para vocês? Eu estou falando de dano mecânico, gente. Lá na lavoura, isso é um dano mecânico. Então, por exemplo, quando ocorre um dano mecânico, tá? Se a parede está bem formada, se a parede está bem constituída, vai ser rápido o fechamento dessa lesão no corpo da planta. O que é muito importante e é fundamental esse fechamento rápido da lesão. Por que esse fechamento rápido é importante? Porque a gente sabe que as bactérias e os fungos, elas penetram por aberturas na planta. Se uma planta estiver totalmente intacta, vai ser muito difícil, né, haver uma penetração desses patógenos. Então, uma parede que tenha cálcio, uma parede bem formada, ela vai também conferir uma resistência a pragas, né, a insetos, tá? E também a doenças. Então, o cálcio também é constituinte ou ativador de várias enzimas, como é a alfa-amilase, né, que faz a degradação do amido, né? Ela faz o amido, que é um polímero de glicose, né, ser reduzido a várias moléculas de glicose, deixando essa glicose disponível para as mitocôndrias respirarem, fornecerem energia, ATP. Esse ATP é fundamental para a planta fazer seus hormônios, dividir célula, crescer, abrir uma flor e etc. Outra função é a divisão celular e o desenvolvimento, então, dessa parede, a osmorregulação, então ele está ligado também a essa questão da regulação. Ele é mensageiro na condução de sinais entre os fatores ambientais e os processos de crescimento, ou seja, ele é um mensageiro para que hormônios sejam produzidos e a planta reage. Uma coisa fundamental da gente lembrar é isso. O que faz uma planta produzir um hormônio ou outro são os sinais. E esses sinais são percebidos por cada membrana plasmática de cada célula que compõe o corpinho dessa planta. Também é um cofator em atividade enzimática e metabolismo do amido, auxilia o crescimento de raízes, pois favorece as auxinas. Alguns sintomas de deficiência, né? Então, obviamente que as folhas ficam deformadas, morte de gema apical, necrose, as vagens xoxas na soja, tá? Ou folhas enroladas no milho, são muito típicas de deficiência de cálcio. Tá? A concentração de cálcio no tubérculo de batata, por exemplo, é adequada. Ela é adequada, ocorre a redução, quando adequada, né, no caso, que está bem suprido, ocorre a redução na severidade de defeitos, como os chamados pontos marrons, que são comuns em batata, ou coração oco, também confere resistência aos sintomas de sarna, né, a sarna. Quando uma planta de tomate, por exemplo, no caso de HF, está com deficiência de cálcio, é muito comum ocorrerem as podridões apicais. Tá? No caso da fruticultura em maçã, é muito comum ocorrer o bitter pit. Então, essa podridão apical é uma anomalia que foi identificada há mais de 100 anos, tá? Como uma desordem fisiológica por causa de deficiência de cálcio. Tá? E até hoje o pessoal fica quebrando a cabeça, quando, na verdade, é aquela coisa que eu sempre digo quando eu visito os produtores, nós está mais do que no tempo da gente parar de pensar em correção de solo e pensar, além da correção de solo, pensar na nutrição da planta. Né? A gente não pode ficar botando o que o solo precisa e lá vem a tua lavoura e degrada esse solo, puxa tudo que ele tem, aí na próxima lavoura tu começa de novo. Está na hora da gente se dar conta que esse solo é um sistema vivo. E para a vida dele, para a microflora e a microfauna desse solo, que são benéficos para o crescimento e desenvolvimento das nossas lavouras, é fundamental que esse solo seja vivo. A União Europeia parece que liberou o uso de ivermectina de uso veterinário para seres humanos também, porque na falta de medicamento. Tá. Em tomate, vou continuar aqui, gente. Em tomate, então, é caracterizado pelo aparecimento de tecido necrótico, né, na parte mais distal do fruto, tá?
É também proposto que essa podridão apical, ela não é causada por um simples fator, mas eventos em série, por exemplo, aumento da concentração de giberelina, resultando em acentuado decréscimo da concentração de cálcio, que pode causar, então, um aumento na permeabilidade dessas membranas. Então, se as membranas do tomate, das hortaliças, está muito mais sensível, ela tem uma possibilidade de afrouxamento das paredes. Então, isso diminui diminui a resistência na pós-colheita, diminui a resistência no transporte, causando muitas perdas, não só na lavoura, mas também na colheita e na pós-colheita, e também na duração de prateleira. Então, por exemplo, aqui, no caso de maçã, né, é uma explicação bem parecida, né, para esse surgimento desses pontos aqui, ó, chamados de pontos amargos, né, da maçã. Então, isso aqui começa a haver uma formação de compostos fenólicos aqui. Isso é que dá o gosto amargo. E essa aparência aqui, com essas manchas pela parte de fora do fruto, esse fruto é um fruto que é refúgio, é para jogar no lixo, é imprestável para o consumo e para a venda. Tem a queima das pontas também em alface, também é uma desordem relacionada à deficiência de cálcio. No pimentão, aqui ó, nessa parte distal do fruto, também é deficiência de cálcio. Essa deformação nas pimentas, também deficiência de cálcio. No tomate, né? Então, o que acontece nesse tomate, né? Quando existe essa deficiência de cálcio, pode haver frutos que tenham uma baixa, uma deficiência na taxa transpiratória desses frutos. Então, faz com que esse fruto permaneça com a umidade mais tempo, e aí isso pode causar esse apodrecimento. Tá? Aqui, deficiência de cálcio também. Rachaduras, muito comuns, né? Esse tipo de halo aqui que vocês podem ver, também é típico da falta de cálcio. O que acontece? Quando esse cálcio é deficiente dessas paredes, quando a planta absorve, a fruta absorve essa água, ela pode expandir mais rapidamente a parte interna do que a externa, promovendo, então, essas rachaduras. No caso da goiaba, aparece um halo também roxo, né, na volta do fruto, que é típico da falta de cálcio. Aqui em manga, tá, é muito comum, por falta de cálcio, haver essa gelatinização da polpa. Tá? Então, essa manga aqui não tem valor comercial, também é considerada refúgio. Tá? Aqui também, de novo, falando um pouquinho de magnésio. Né? Ele é constituinte da molécula de clorofila. A principal função dele na planta é isso. O anel central da clorofila é um magnésio. Esse é o metal que faz com que tenha a tal da história da energia luminosa, transformando em energia química. É por causa da presença do magnésio. Se o magnésio não estiver presente, a clorofila não vai ser formada, e aí bloqueia tudo, que a planta não fotossintetiza, não fotossintetizando, não tem energia, nada mais acontece. Ele é um ativador enzimático. Tá? Os teores normais nas folhas das plantas podem variar em torno de 0,2% a 0,4%. Tá? Se a gente tiver um desequilíbrio no nosso solo, né, a absorção de magnésio ela pode ser reduzida se for um excesso, se a gente tiver excesso de potássio, de cálcio ou até mesmo de amônio, né, fazendo o que a gente chama de inibição competitiva, né, entre esses cátions. O magnésio também ativa enzimas mais do que qualquer outro alimento. Ele é ativador enzimático, gente. E as enzimas é que fazem. Gente, meu som desativou, por alguma razão. Voltaram a me ouvir? Sim. Então, neste caso, o papel principal do magnésio, tá, é o de cofator de quase todas as enzimas que fazem a formação de ATP, que é a energia química que faz tudo acontecer dentro do corpo da planta. Uma planta sem ATP, ela está morta. Vamos lá. Também a função, então, além dessa função estrutural, que é a mais importante, ele é ativador de enzimas, como a tioquinase, quinase pirúvica, hexoquinase, enolase, desidrogenase, descarboxilase do piruvato, que é o que faz numa planta C4, que são o milho, o sorgo, cana-de-açúcar, fazerem a fotossíntese. Então, veja que ele atua diretamente no processo fotossintético, não só por fazer parte da molécula da clorofila, mas por ser ativador de enzimas que participam, inclusive, da fase bioquímica, da fase escura da fotossíntese. Ele é importante também na síntese do glutamilo,
A transferência de energia de ATP, né, é fundamental, então, nos processos de fotossíntese, de respiração, na reação da síntese de compostos orgânicos, carboidratos, lipídios e proteínas, e na absorção de nutrientes em geral. Tá? Então, o magnésio, então, ele atua, gente, como um carregador, tá? Um transportador de fósforo. De modo que, na presença de magnésio, a absorção de fósforo pelas plantas é aumentada, podendo ser explicado pela participação de uma enzima chamada ATPase na membrana plasmática. Então, essa ATPase é a famosa CTC, ela é responsável pela tal da CTC que a gente tanto fala, capacidade de troca de cátions, né? Então, essa enzima, ela bombeia hidrogênios para fora, deixando cada célula da planta com diferença de potencial, diferenças de pH. Então, isso faz com que os nutrientes se movimentem, tá? Dentro do corpinho da planta. Então, ela também é responsável, essa ATPase, pelo crescimento das auxinas no enraizamento. Tá? Ela é responsável também essa enzima também trabalha na abertura e fechamento de estômagos. Tá? E o magnésio é fundamental para o funcionamento delas, bem como para a formação e manutenção de RNA, DNA, portanto, para a reprodução. Nos tecidos da planta, cerca de 70% do magnésio total é associado a ânions inorgânicos e orgânicos, como é o caso do malato e do citrato, que são substâncias que participam da fotossíntese, tanto nas plantas CAN, né, as crassuláceas, né, como é o caso da palma, como é o caso dos cactos, como é o caso de orquídeas, sisal, agave, abacaxi, tá? Como também das gramíneas tropicais. Tá? Também é encontrado associado ao oxalato e pectato. Outra função do magnésio, né, quando a gente tem deficiência desse magnésio, pode aparecer uma clorose, uma necrose entre as nervuras, o crescimento fica reduzido de uma forma geral, reduzindo a síntese de proteínas, tá? Porque o magnésio ele aparece também para estabilizar a configuração das partículas dos ribossomos, que é o local da célula onde ocorre a tradução, onde ocorre a síntese proteica. Então, ele afeta a síntese proteica. Aqui é o exemplo que eu ia falar para vocês, né? Eu coloquei ali, consequência da deficiência de magnésio para animais. Na verdade, para pastagens, consequentemente, para os pecuaristas. Aí eu botei brincando ali com vocês, não usou Zirmag. Então, o que acontece? Quando as pastagens elas têm deficiência de magnésio, vai haver uma redução do teor de proteína dessas pastagens. Isso forma uma coisa chamada tetania dos pastos do gado, né? Do gado que se alimenta dessa forrageira com baixo teor de magnésio, podendo levar, inclusive, à morte desses animais. Tá? Então, ela também é chamada de hipomagnesia. Tá? Hipo, baixa, magnesia, baixo magnésio. Tá? Então, se o pasto não tiver dentro da sua estrutura, dentro da sua matéria seca, a presença do magnésio, os animais que se alimentam dessa pastagem podem vir a ficar doentes, seriamente, gravemente. Plantas deficientes de fósforo não translocam magnésio para a parte aérea da planta. Quando isso ocorre, o gado torna-se predisposto a essa tetania. Então, aqui a gente colocou, né, os níveis séricos, os níveis que tem que ter de magnésio no sangue do animal, né, e aqui mostrando a morte de alguns animais no campo, simplesmente pela falta de magnésio na pastagem. Outros sintomas de deficiência de magnésio, vocês estão cansados de conhecer, no algodão, né, no sorgo, de novo no algodão, em café, né, na goiaba, na cana, em citros. Em citros chama a atenção da gente esse triângulo aqui, ó, interessante que se forma. Né? As outras partes com sintomas de deficiência, dessa partezinha bem próxima ao nervoso central, sem o sintoma. Né? Na mangueira, uma seringueira, perdão. Agora eu indo um pouquinho para o boro, a ulexita. Então, aqui eu tenho a minha ulexita de estimação. A ulexita, tá? Também conhecida como pedra televisão, porque ela, assim como ela parece opaca a vocês, se eu coloco aqui, ela projeta a imagem que está passando. Tá? Mas o que importa para nós da ulexita, curiosidades à parte,
o que importa para nós é que ela colabora com o cálcio, estimulando as novas brotações, novas raízes, maior pegamento da florada. Tá? Existe muitas vezes, ocorrem abortamentos de florada, principalmente quando as adubações nitrogenadas são muito pesadas. Tá? Quando o pessoal faz uso principalmente de esterco de aves, principalmente na situação de HF, não que na soja não aconteça, acontece também, mas se acontece exageros na adubação nitrogenada, vai reduzir esse pegamento de frutos, vai haver um abortamento de florada, abortamento de vagens, abortamento de sementes. Então, o boro entra, né, principalmente da sua fórmula Excita, ajudando, né, que é a forma que a gente usa, os produtos Arcos, aumentando o pegamento da florada, aumentando a granação, menor esterilidade masculina e chochamento de grãos. Um comentário que foi feito por um dos consumidores do produtos Arcos com boro foi que em algodão ele aumentou o tamanho da fibra. Vocês sabem que para algodão é tudo, né? Fibras curtas vira pano de chão, vira porcaria, vira papel higiênico, vira qualquer coisa. Mas o que dá dinheiro mesmo é algodão fibra longa, né? E o boro entrou nessa lavoura, favorecendo o aumento da quantidade de fibra longa colhida. Alguns papéis do boro, ele faz parte da parede membrana celular, auxiliando na regeneração dos tecidos, então ele também tem função. O boro também, não é só o cálcio que atua melhorando a recuperação, acelerando a recuperação da planta quando atacada por um herbívoro, quando atacada por uma lagarta. Tá? O boro também é fundamental, ele faz parte da estrutura da parede e da membrana plasmática. Também está relacionado à síntese dos ácidos nucleicos. Tá? Então, quando as plantas estão com deficiência de boro, elas diminuem a síntese de DNA, RNA, reduzindo assim as proteínas. Então, vejam que para a qualidade de uma pastagem, o boro também é importante. A gente sempre, quando pensa boro, o primeiro momento vem para nós, floração, aumento de florada. Isso não interessa para pastagem. Pastagem, eu quero volume de pasto. Para aí. Eu quero volume de pasto, não pasto com água. Eu quero matéria seca. Matéria fresca é água que eu estou dando para o meu animal. Então, eu quero que tenha o maior índice de matéria seca. O boro entra nas pastagens, ajudando o aumento dos níveis proteicos dessa pastagem. Portanto, melhorando a qualidade dessa pastagem, melhorando a conversão alimentar, melhorando a digestibilidade, melhorando, obviamente, o ganho de peso dos animais. Também ela atua sobre o grão de pólen, né, a germinação do tubo polínico, evitando a malformação, como vocês estão vendo aqui nessa fotografia aqui ao lado, no lado direito da tela, vocês podem ver aqui uma questão de malformação. Tá? Quando ocorrem formações de fenóis, o boro ele ajuda na cicatrização dessas lesões, fazendo fechamento daquela célula. Né? Ele colabora, então, na síntese dos fenóis. O que são os fenóis, gente? Os fenóis são os metabólitos secundários, são substâncias produzidas pela planta que causam necrose naquele lugar ferido. Em maçã é muito comum, você mal aperta a maçã, você dá um apertão, você olha ali na parte da polpa, você já vê que já fica preto logo em seguida. Isso é composto fenólico. Então, algumas plantas produzem altas cargas de compostos fenólicos para se defender. Outras não têm esse potencial tão grande. Então, acrescentar o boro na fertilização pode favorecer essa questão dos compostos fenólicos. É muito importante, porque o que o fenol faz? Ele mata a célula, ele intoxica a célula e mata aquela célula que está exposta, que está ferida, que está lesionada. E dessa forma fecha a porta de abertura para os patógenos, que seriam, por exemplo, os patógenos oportunistas da lesão, as bactérias, os fungos, causando resistência a doenças. O zinco, ele estimula o crescimento, né, e a frutificação também. A gente pouco fala do zinco, né, na frutificação, mas ele também está relacionado à síntese do ácido gibberélico 20, que é o hormônio da floração, e ele favorece, então, essa frutificação, produzindo mais flores. O manganês aumenta a resistência a algumas doenças, aumenta a disponibilidade de fósforo e cálcio, acelera a germinação da semente, o que é muito importante, muitas vezes, para que as raízes cresçam e se desenvolvam, porque muitas vezes, quando você planta do sequeiro, tá tudo úmido, começa uma chuva aqui na nossa região do Centro-Oeste, que é muito comum. A gente acha que iniciou o período de chuvas e inicia o plantio e logo vem um veranico, né? Ou seja, para de chover. Então, se o sistema radicular não estiver aprofundado rápido, eu posso ter a morte dessa minha planta por seca.
em sistemas não irrigados, que aqui também existe, também é bem comum. Apesar de serem mais comuns sistemas irrigados, nós também temos várias lavouras de sequeira. O cobre é necessário para a formação da clorofila, aumenta também as resistências a doenças, porque ele é um bactericida e um fungicida natural, tá? Ele causa menor esterilidade masculina, no caso dos cereais, como é o caso do trigo, é ativador do trigo, arroz, enfim, é ativador de componentes de enzima de oxirredução e atua na respiração, né? Atua também na fotossíntese, porque ele faz parte das enzimas, tá, que estão dentro dos fotossistemas, ou seja, da fase de luz. Ele é fundamental para a fase de luz. Então, aqui está mostrando aqui um esquema da parte de luz da fotossíntese, tá? Não quero que ninguém vire fisiologista, só para mostrar que dentro da plasticianina tem cobre. Também dentro nós temos também a questão de quando se formam em alguns momentos da ferridoxina, pode haver a formação de uma substância altamente oxidante, que no caso seria o H2O2, né, água oxigenada, e aí tem enzimas que fazem a desintoxicação desse sistema. Então, ela trabalha na dismutase de superóxidos, que é uma enzima, ele pertence a uma enzima, ele faz parte do corpo de uma enzima que desintoxica a planta. Essas intoxicações podem acontecer por excessos de luz, né, e por outras situações, ventos fortes demais, alguma condição ambiental negativa. O ferro, ele faz parte, a função dele, ele é grupo prostético de proteínas, né, ou seja, ele se liga de maneira permanente às enzimas, tá? As proteínas, fazendo com que elas tenham ação de enzima, ou seja, que elas catalisem reações. Tá? Senão, elas seriam proteínas de constituição, outros tipos de proteína, mas para que elas catalisem reações, elas têm que se transformar em enzimas. E o ferro, ele muitas vezes... Se faltar ferro, a proteína não adquire a sua função de catalisar reações bioquímicas dentro da planta. As enzimas param de atuar, né? E aí, por exemplo, fixação de nitrogênio pode parar, por falta de ação da nitrato redutase, da nitrito redutase. Então, pode afetar outros processos de assimilação até mesmo do nitrogênio, de outros nutrientes que vão compor as proteínas, novas proteínas no corpo da planta. Participa dos citocromos, que são os carregadores de elétron, da fixação biológica do nitrogênio, da leg-hemoglobina, ele faz parte, e a peroxidase, essa é muito importante, essa enzima. Essa é a enzima conhecida como a enzima do estresse. Esse é, como eu digo para o pessoal, é o apelido carinhoso que nós agrônomos chamamos essa enzima, né? O nome dela, na verdade, é AIA, ácido indol acético oxidase, tá? Ela é uma enzima que destrói as auxinas, tá? Então, quando uma planta... Lembra que eu falei que quando uma planta estava muito estressada, as auxinas tinham que ser destruídas para paralisar o crescimento, para que a planta conservasse a sua energia, conservasse seus carboidratos. Então, essa enzima, ela é produzida, ela é necessária, então o ferro precisa estar presente para que a peroxidase possa ser produzida em casos da planta ser submetida a estresse, tá? Ela também faz parte da catalase, que é uma enzima que é capaz de desfazer, quando ocorre formação de água oxigenada dentro do corpo da planta, que causaria uma toxidez grave, queima da planta, ela consegue fazer com que a H2O2, que é a água oxigenada, a peroxidase, peróxido de hidrogênio, faz com que isso se transforme em água e oxigênio. Então, a planta se desintoxica. Tá? Ela também faz parte da nitrato redutase, tá? Que é aquelas reações que ocorrem para que o nitrogênio seja absorvido. Faz parte da nitrogenase, que é uma enzima também fundamental para a fixação do nitrogênio por rizóbio. Tá? Aqui está mostrando o ferro, né, participando também dessas enzimas da peroxidase, participando da formação de ATP durante a fase de luz da fotossíntese. E o manganês é um cofator de enzimas fosforilativas, assim como o magnésio, tá? Como a fosfoquinase, fosfotransferase, tá? Então, aqui o magnésio também, aqui dentro de um esquema da fase de luz da fotossíntese, também o magnésio participando de enzimas. O magnésio também, né? Ele é muito importante
na hora que ocorre a fotólise da água no processo fotossintético. A primeira coisa que acontece quando a luz bate numa planta para começar a fotossíntese é a quebra da molécula da água, tá? E a enzima que vai catalisar esses processos é na base de magnésio. Então, se não houver magnésio, nós vamos ter menos ATP. Se nós tiver menos ATP na fase de luz da fotossíntese, menos CO2 vai ser fixado, então menor o índice de carboidrato da minha planta. Menos carboidrato, menos flor, menos produção. Também faz parte da síntese de RNA, tá? E também da PEP carboxiquinase, ou seja, que é a enzima fixadora de CO2 nas gramíneas tropicais, no milho, na cana, no sorgo, tá? O zinco também é componente ativador de enzimas, tá? Ali está o zinco. E ele também é fundamental na síntese do ácido indol acético, que é a auxina que faz o alongamento da planta. É a auxina que é produzida dentro da própria planta, capaz de causar esse crescimento por alongamento. Tá? Também participa da dismutase, já comentei. Bom, encerramos essa sessão Remember aqui de funções de nutrientes. Né? Aí a gente começa a pensar, então tá, Janine, então agora para eu ter uma planta equilibrada, para eu ter uma planta com equilíbrio hormonal, para que ela vegete o tanto que ela tem que vegetar, produzindo o máximo de matéria verde, o máximo de ramificações, para eu ter o máximo de flores, o máximo de gemas, o máximo de grãos, por exemplo, ou de frutas, sem que eu tenha um excesso de crescimento vegetativo que pode vir a gastar os carboidratos acumulados e prejudicar a minha floração, promovendo uma posterior abortação de... Muitas vezes há carboidrato para a emissão floral, floresce, só que não há carboidrato para enriquecer cada uma dessas gemas e isso virá, então, um fruto, uma vagem, enfim, tá? Ou uma espiga. Então, até onde eu vou aumentando, que vai ser, até onde eu aumento isso, que vai ser suficiente, eu vou suprir minha planta sem deficiências e sem excessos, para não causar, pelo desequilíbrio nutricional, um futuro desequilíbrio hormonal e, obviamente, uma queda de produção. Né? Depende do nutriente. Tem nutrientes em que eles chegam na suficiência mais rápido, entram no seu nível crítico, né? E depois acima dele ainda sobe um pouquinho, acima daquilo já é desperdício, que é o que a gente chama de consumo de luxo, que, ou seja, a planta não está aproveitando aquilo, e isso está causando, obviamente, excesso de custo para o meu produtor, e o excesso que pode chegar a níveis até mesmo de toxidez, dependendo do nutriente que a gente estiver trabalhando. Bom, com tudo isso, o que eu quero que vocês vejam, né? Botei essa figurinha aí, que fala o seguinte, ó, a gente tem que perceber, nós como agrônomos, como RTCs, agrônomos ou não, mas auxiliares, vendedores e pessoas que mexem no meio agronômico, nós temos que fornecer produtos, né, que não pareçam bons, não para a nossa lavoura. São produtos que efetivamente se traduzem em produção, tá? E a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre o que está por fora, ou seja, que eu olho lá de dentro da minha caminhonete, ou mesmo a pé dentro da minha lavoura, vai se traduzir numa colheita favorável. Então, aqui a gente botou brincando, né? Aproveitando o tema Páscoa, né? Os dois coelhinhos, e o coelhinho maior, achando que é esperto, foi ali colher, né? Onde tinha maior folha. O outro sobrou para ele a pequenininha, ele até está com uma cara meio triste, mas percebe-se que ele vai se dar bem no final, né? Então, é isso. Essa planta está mostrando o quê? Um crescimento vegetativo muito grande. Né? Um crescimento da parte aérea que não interessa no caso da cenoura. Né? Então, a planta gastando muita energia, né? Muita citocinina sendo produzida, então produzindo muita parte aérea, quando eu queria, na verdade, mais auxina, porque eu queria mais crescimento do sistema radicular, né? Porque o que interessa na cenoura é a própria cenoura. Então, nisso, gente, agora é onde eu venho juntar tudo com tudo e fazer uma coisa que essa parte aqui, esse slide aqui, para mim, é a parte mais importante da palestra, que eu queria que vocês pensassem sobre isso junto comigo e considerassem nas futuras recomendações de vocês. Existe uma coisa na fisiologia vegetal que a gente chama de relação carbono-nitrogênio.
que quer dizer relação carbono-nitrogênio? Quer dizer quantidade de carboidrato acumulado dentro de uma planta, tá? Comparado com o quanto de incentivo que eu boto para ela vegetar, porque lembra que as citocininas são substâncias altamente nitrogenadas, e elas que induzem o crescimento vegetativo. Então, se eu boto muito nitrogênio, vou favorecer a citocinina. Então, favoreço o vegetativo. Aqui, como a minha cenourinha, né? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em produção, nós temos que pensar em relação carbono-nitrogênio. Tá? Então, uma alta relação, que é o que eu estou mostrando aqui, uma alta relação carbono-nitrogênio é bom? Depende, né? Então, como assim depende? Por exemplo, se eu tenho uma relação carbono-nitrogênio muito alta, numa planta perene, vamos pensar na fruticultura, tá? Para ficar mais claro o exemplo, eu posso ter, num primeiro momento, uma superprodução, tá? Então, ela vai produzir demais, e o que vai acontecer? Se ela produzir frutos demais, esses frutos não vão crescer o suficiente. Por quê? Existem estudos que comprovam que o tamanho que uma fruta vai chegar depende do número de folhas por fruta. Número de folhas fotossintetizando para que bastante carboidrato seja produzido para essa fruta atingir o máximo do seu tamanho. Tá? Então, como tem um excesso de frutas, eu vou acabar tendo muitas frutas de tamanho pequeno. E isso na fruticultura significa perda total para o produtor. Às vezes, os frutos estão tão pequenos que eles não têm preço no mercado, eles são refúgio e é lixo mesmo. E ainda por cima, o cara é obrigado ainda a gastar com a colheita porque ele é obrigado a colher, porque senão ele desbalanceia hormonalmente essa planta. Ou esse excesso de frutos, ele pode dar frutos pequenos e eu perder, ou pode até dar frutos razoáveis, eu conseguir vender, talvez não na categoria melhor de frutos, que é onde tem o calibre maior, que é o tamanho, peso e tal, mas chegar a colher, tá? Só que aí no ano seguinte eu desbalanceei a minha planta nutricionalmente. Então eu vou causar uma alternância de produção. Então um ano produz e outro não produz. Isso é muito comum em lixia, é muito comum até mesmo, pode acontecer com o café, essa alternância de produção. Então por isso que o pessoal está usando muito agora é o estresse hídrico em café, tá? Então, esse estresse hídrico faz com que pare um determinado momento, né? Para que acumule mais esse carboidrato e aí o boom da floração aconteça mais ao mesmo tempo. Porque o café tem aquela característica, né? A gente fica lançando floradas, né? Então, muitas vezes um grão já está cereja, pronto para colher, e os outros ainda estão bem verdes, e outros ainda estão pequenos e ainda tem florzinha. Então, isso causa um prejuízo da qualidade da bebida, prejuízo da qualidade no preço que o produtor consegue ter pela produção dele. Ou pode haver, então, nesses casos, então, é muito importante, é isso que eu estou falando, não é quanto mais, melhor, tá? Em fruteiras, aliás, em seres vivos, isso não existe, quanto mais, melhor. Existe o equilíbrio, tá? No caso de uma baixa relação carbono-nitrogênio, o que isso significa? Pouco carboidrato acumulado, muito nitrogênio fornecido. Então, preste atenção, isso é muito importante, tá? Se eu forneço excesso de nitrogênio, muito comum em pomares caseiros ou então em pessoas que não estão bem orientadas agronomicamente, tá? O que acontece? Eu boto muito nitrogênio, eu adubo como base cama de ave. Cama de ave é bom para frutas, para HF, show! Só que equilibradamente. Se eu estou fornecendo muito nitrogênio, estou esquecendo do cálcio, estou esquecendo do magnésio, estou esquecendo das outras coisas, o que isso vai causar? Um excesso de crescimento vegetativo, um excesso de gasto de carboidratos da planta para vegetar. Então, a planta degrada isso, fazendo ATP para lançar novas folhas, novos ramos, e isso faz com que não haja carboidrato na gema. Então, não ocorre indução floral. Tá? Esse é o porquê. E a relação carbono-nitrogênio equilibrada? Essa sim vai ter uma boa produtividade, uma produção de boa qualidade. Não só produtividade, mas produção de boa qualidade. Produção que tenha preço. E aqui que entra os fertilizantes Zarcos. Nesse equilíbrio, na colocação desse cálcio, desse magnésio, né, desses micronutrientes para causar esse equilíbrio entre o vegetativo e o reprodutivo. Então, aqui, para nós, já estou encerrando, tá? Podem ficar tranquilos, mas eu queria falar rapidamente aqui para vocês o seguinte. Nós fizemos uma visita aqui no Centro-Oeste para um produtor de uva, em que
ele fez a seguinte colocação para mim, de que para ele não seria muito bom não, ou muito lucrativo, digamos assim, pensar em consumir o produto Zartz, né? O nosso Causé mais boro, o Zermag, enfim, ele falou para mim que as uvas dele eram extremamente vigorosas, que inclusive ele tinha tido uma surpresa, porque aqui na região as frutas dele as fruteiras, as videiras cresceram mais rápido do que ele estava acostumado a ver na região sul do país, e que inclusive o engrossamento dos caules da videira tinha sido bastante rápido, mostrando o alto grau de fertilidade do solo dele. Isso foi uma conversa no escritório, né? Aí fomos ao campo, conhecer as videiras dele, né, extremamente vigorosas, extremamente férteis, como ele disse para mim no escritório. Nós observamos plantas assim, ó. Vejam, à direita do vídeo, vocês vêem algum tipo de deficiência nutricional? Tem alguma mancha nessa planta? Não, né? Só que aí o produtor, conversando mais um pouco, ele estava falando, né, lá no campo, que a produtividade dele era muito abaixo do que ele costumava ter nas videiras dele na região sul do país. E eu perguntei para ele, e aí? E por que tu acha que isso vem acontecendo? Não, porque eu acho que é uma questão climática. Papai. Não tem nada a ver com o clima, gente. Tem a ver com esse desequilíbrio da relação carbono-nitrogênio, gente. Aí eu perguntei para ele, o que você está usando aqui? Quando a gente chegou lá na fazenda, a gente já pôde ver uma montoeira, assim, uma montanha de esterco de aves e cimento. E ele veio falar para a gente que então ele usava apenas esterco, que o solo dele era muito bom, muito fértil, então ele não precisava de mais nada, ele usava só o esterco de aves e de quando em quando jogava esse cimento aí. O que a gente viu? A gente viu exatamente o que a gente falou para vocês aqui anteriormente, ó. Tá? A gente viu exatamente que ele estava tendo muito nitrogênio e isso estava fazendo gastar os carboidratos. Então, a indução floral baixa, número de flores menor, número de cachos menor, e ele não atingia a produção. Isso é típico de desequilíbrio. A planta parece perfeita, olha. Ela está linda. Tá certo? Já o que a gente viu no exemplo do nosso FTC, da Tia Consultoria e Planejamento? Compartilhou com a gente outro dia. A gente viu o Causé mais SB em uvas, e a foto que o nosso colega, nosso companheiro apresentou foi exatamente essa, né? Então, assim, ele ainda comentou, botei entre aspas, porque foi o comentário do colega lá no Tecnisarcos, apesar da seca, deu resultado bem interessante, né? Ele falou assim, estava com deficiência de cálcio e boro, e apesar do fósforo, presta atenção, o do fósforo e potássio estarem bem, tanto na análise do solo quanto na foliar, tá? Então, é isso, é aquela coisa que a gente estava falando para vocês. A planta verde, a planta bonita, a análise do solo está razoável nesses macronutrientes, mas se os macronutrientes secundários e os micro não estiverem adequados, você vai ter queda de produção, né? Aqui mostrando duas plantas lá de milho, né, que a gente teve com o uso de Causé, né? Aqui era a testemunha e aqui eram as plantas com o nosso produto, com o produto Zarcos. Vejam, e não podem me dizer que isso aqui não vai fazer diferença. Essa planta aqui, ela explora uma área maior de solo. Está fazendo um aproveitamento melhor da adubação utilizada, tá? Entre todos os outros fatores que a gente comentou com a questão do enraizamento. Aqui tinha um outro colega também que compartilhou essa imagem, tá? O enraizamento também, promovido por Causé mais enxofre, o cálcio favorecendo a emissão de raiz, o seu alongamento, porque ele mexe com a questão, o que o cálcio ele faz quando ele entra na raiz? Ele aumenta o potencial osmótico, o que é isso? A concentração de sais dentro da raiz, atraindo água, mais água para dentro dela. Quando a água entra, ela não só promove o alongamento, que é o crescimento dessas raízes, o aprofundamento dessas raízes, como também ela promove, ela leva a água, não entra sozinha, ela entra levando também, carregando outros nutrientes para dentro da planta. Então, ocorre essa via de redistribuição do ar induzida por cálcio, o cálcio aumenta o pH dentro do citoplasma, acidificando a parte entre as células, né, o apoplasto, que a gente chama, o que sugere uma ativação da TPase, ou seja, uma ativação da CTC. Os hidrogênios saem, hidrogênio carregado com carga positiva, liberando a entrada de outros cátions, né? Então, a acidificação diferencial do apoplasto e a alcalinização do citosol resulta no aumento da absorção direcional
desse ácido indolacético, que é a auxina que faz o enraizamento e o crescimento radicular. Também vimos o uso dos produtos árquicos na morfogênese. O que é a morfogênese? É mudando, né? Aqui nós tínhamos duas plantinhas, onde a gente via aqui um outro produto concorrente, e aqui a plantinha Arcos. Aqui eu dei uma close nessa foto aqui. Então, a gente verifica que houve uma maior ramificação. Entretanto, percebam que a planta que não está com os arcos, ela é mais alta. Percebem? Ela está mais alta. Então, ela cresceu, ela teve uma dominância apical, ó, presta atenção. Tá? Aqui não. Ela lançou ramificações laterais, surgindo mais gemas, tá? Floríferas, portanto, mais vagens, do que essa outra aqui. Tá? Então, ele equilibrou, o produtos arcos entrou, equilibrando justamente o crescimento chamado de dominância apical, que vocês viram lá no início daquele slide, mostrando aqui, então, a ramificação lateral na soja. E na hora que ela dividiu mais células, ao invés de só se alongar, ela acabou emitindo mais gemas floríferas e mais vagens. Tá? Então, é a famosa história do balanço, auxinas, citocininas mais adequado na planta com o produto os arcos do que com o concorrente. Aqui mostrando, o colega nosso mostrou também, outro colega, né, mostrou esse slide, né, que eu estou compartilhando com vocês, não é meu, vocês sabem, vocês todos já viram nas arcos, mostrando a testemunha e o 20% a mais de vagens utilizando o CAUZ mais S. Qual a explicação disso? A mesma explicação anterior, morfogênese, tá? Alteração de morfogênese. Então, produtos arcos entrando, equilibrando essa questão, auxinas, citocininas, equilibrando a absorção dos demais nutrientes. E aqui, ele botou que houve um incremento da produtividade de 13,34%. Incremento também no peso, né, das sementes, que é uma coisa fundamental para a qualidade. Aqui ele botou, o colega também compartilhou com a gente, né, vocês percebem que está bem diferente, né, a plantas arcos da outra testemunha. Então, aqui é o padrão, né, a testemunha, e aqui é com CAUZ mais SB. Então, entrando como? Favorecendo o número de vagens, né, favorecendo o perfilhamento, favorecendo o peso dos grãos, nítido nessa foto do colega. Aqui mostrando o enchimento de grãos, né, como ele pode variar. E vamos para encerrar, então, o nosso último exemplo, que é a relação de tolerância a doenças, nutrição e hormônios. Acho que quando a gente falou dos nutrientes, a gente já tocou nesse ponto. Mas uma coisa muito importante a gente lembrar é que as plantas elas não têm como ir embora. Se a situação ambiental ficar ruim, falta água, ela não vai pegar um copo d'água. Se ficar frio demais, não vai buscar água. Não vai buscar o calorzinho, não vai para a lareira. Né? Então, ela tem a capacidade de sobreviver a esse déficit hídrico, a baixa umidade relativa, elevado nível de salinidade, herbivoria, através dos hormônios que ela produz. E uma coisa importante que eu não falei é que o hormônio, gente, eles são, está mais que provado cientificamente que eles transmitem o sinal de estresse. Como que é isso, essa história de transmissão de sinal de estresse? É pilim-pim-pim? Não tem nada a ver, é hormônio, gente. O hormônio do estresse produzido automaticamente quando a planta entra em estresse se chama etileno, e etileno é um gás. E como todo gás, ele se dissipa, ele vai. Então, ele transmite para a planta vizinha aquele sinal de estresse que vai chegar nela. E dessa forma, a planta já começa a mexer com o seu metabolismo para sobreviver a essa condição. Então, o mecanismo coordenado de reação a esse estresse, e a planta vizinha consegue predizer que ela vai passar por aquilo também. Por quê? Porque ela recebeu esse hormônio do estresse. Essas respostas da planta ao estresse são respostas celulares, que num todo faz a planta ter a resposta e a lavoura ter a resposta. Isso pode mudar o ciclo da planta, a divisão celular, mudar a permeabilidade de membranas, deixando elas mais ou menos permeáveis à água, pode promover vacuolização, tá? Que é a formação de vacúolos. A vacuolização é quando substâncias são armazenadas dentro desses vacúolos. Alteração da arquitetura da planta, alterações bioquímicas como metabolismo, produção de compostos osmorreguladores e os hormônios relacionados ao estresse. Então, essa resistência de plantas, pragas e doenças pode ser afetada pelo manejo da cultura? Claro que pode. Esse comentário veio de uma apresentação nossa, já anterior, né, feita por um colega das Arcos também, já anteriormente apresentada a vocês. O cálcio é essencial, então, para a estabilidade das membranas. Tá? Os poligalactoranatos do cálcio, eles são, na lamela média, eles conferem estabilidade às paredes. Tá? Ele é como se fosse o cimento que une duas paredes de duas células. Tá?
mantendo elas mais firmemente ligadas. Tá? Muitos fungos parasíticos e bactérias invadem o tecido através de enzimas que dissolvem essa lamela média, né? E essa atividade dessas enzimas que são capazes de dissolver essa lamela média, ela é inibida pelo cálcio. A parede fica mais forte, a lamela média fica mais forte, né? E também pelo cobre, né? O cobre também, ele afeta a incidência. Aqui vou dar um exemplo que até é humano, mas eu acho que nesses momentos de coronavírus vem a calhar, estou encerrando a palestra já. No Canadá, gente, eles estavam tendo muito problema de infecções hospitalares, há uns anos atrás. Então, o que eles fizeram? Eles trocaram todas as maçanetas, botão de elevador, camas, tudo por coisas de cobre. E com isso reduziram em mais de 50% as infecções hospitalares. Fazendo uma analogia para a vida das plantas, a presença do cobre, ele é um bactericida, ele tem uma ação biocida, ele é fungicida, tá? Então ele vai auxiliar a manutenção da saúde dessas plantas, assim como auxiliou na vida humana. Eu queria deixar, eu fiz essa analogia, coloquei, falei, o que essa maluca está falando de hospital? Eu estou falando pelo seguinte, porque, na verdade, eu, quando estudante de graduação, eu tive muita dificuldade em fisiologia, né? E aí eu falei para o meu professor, eu vou ser doutora nesse negócio, e eu vou entender esse negócio. Aquilo para mim foi um desafio, né? Eu nunca na minha vida tinha tirado uma nota tão baixa numa prova da universidade quando eu tirei na minha primeira prova de fisiologia. E eu disse para o meu professor, eu vou desistir, né? Perdão aqui, eu vou desistir da matéria, eu vou estudar essa matéria, professor, e vou me matricular depois, tá? Porque eu não me sinto apta, eu não quero me formar sem saber fisiologia. E aí eu desisti e fui estudar. Aí, quando eu fiz de novo a matéria, eu tirei nota máxima em todas as aprovações. Por quê? O que eu via? Eu comecei a enxergar que as plantas, elas são muito parecidas com os homens, né, e com os animais, com algumas nuances e algumas modificações. Então, a hora que a gente conseguir enxergar a planta como um ser vivo, igual a nós, tão importante quanto nós, a gente vai começar a conseguir ver além do que a gente enxerga ali na lavoura, só olhando. É o que meu avô me ensinou, gostaria de compartilhar com vocês, é uma mensagem que ele dizia assim, tu quer ser uma boa agrônoma? Então é o seguinte, minha filha, não olhe uma lavoura, veja a lavoura. Olha com olhos de ver. Eu digo assim, o que são olhos de ver? É isso, você perceber além do que está sendo mostrado, né? Depois aqui falando um pouquinho de uma coisa que foi compartilhada também, que foi a questão com um outro colega, do uso do cálcio, né, ajudando a desintoxicar a planta. Por quê? Uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante é o seguinte, os hormônios, gente, eles só agem quando estão na forma livre, ou seja, eles purinhos. Geralmente a forma com que eles são produzidos, ele vai sendo produzido, vai sendo conjugado, ligado a outras substâncias, tá? E ele fica inativo. E fica ali quietinho na planta disponível. Na hora que a planta precisa usar, precisa manifestar, vem um sinal ambiental e ele se desconjuga, se desliga. E aí ele fica na forma livre e induz. Então, por isso que vocês viram o efeito, pelos experimentos dos colegas, do cálcio, né, fazendo com que as plantas sofressem menos com a ação herbicida. Tá? Então, o glifosato, quando conjugado, ele fica inativo. Somente age como herbicida na sua forma livre. Gente, é tanta coisa que eu queria compartilhar, é tanta coisa legal que eu acho de fisiologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um pouquinho cansativo, um pouquinho longo, mas eu espero que tenha ajudado em alguma coisa, dado uma iluminada na mente de vocês sobre fisiologia, sobre como que essas plantas atuam, e um argumento a mais na hora das nossas vendas e na hora da gente dizer para o doutor, você precisa sim dos árvores. Obrigada.